Oiê, estou aqui hoje com o Dr. Coríntio Mariani Neto. Ele é presidente da comissão, né? Comissão do Nacional de Aleitamento Materno da FEBRASO. Da FEBRASO, é ginecologista e obstetra e também diretor técnico aqui da maternidade Leonor Mendes de Barros, que é a maternidade que tem um banco de leite referência na região metropolitana de São Paulo, banco de leite humano. Foi onde eu peguei informações até para fazer a doação de leite materno, quando eu tive a Clara, minha segunda filha. E, doutor, eu queria saber de você, a gente está na Semana Mundial de Aleitamento Materno, eu queria saber do senhor a importância dessa semana e de ser falado esse tema. Essa comemoração da primeira semana de agosto, no mundo inteiro, é para lembrar da importância desse tema, pelo menos nesta primeira semana de agosto. No Brasil, além da primeira semana de agosto, nós temos o mês inteiro de agosto, que é o agosto dourado. Então, tudo isso foi criado e tudo isso existe para lembrar da importância de se abordar o tema. E por que é importante abordar o tema? Apesar do Brasil ser um dos países em que se pratica o aleitamento materno, em comparação com vários outros, se pratica bastante, mesmo essas taxas estão muito abaixo do ideal. Então, a média de aleitamento materno no Brasil, de uma maneira geral, se somar todas as mulheres que amamentam, é em torno de 54 dias, aleitamento exclusivo. O que é uma taxa muito baixa, se a gente sabe que a recomendação são 6 meses de aleitamento exclusivo. Sim. Então, seria importante fazer o ano inteiro, o agosto dourado, o ano inteiro, para sempre estar falando sobre esse tema. Porque o leite materno é o alimento padrão ouro para a criança, não tem nada que substitua, absolutamente nenhuma fórmula consegue chegar assim perto do que tem no leite materno, além de todos os componentes. Existem anticorpos no leite materno que nenhuma fórmula vai oferecer, que vai proteger a criança contra uma série de coisas. E vai ajudar no desenvolvimento dessa criança, vai ajudar ela a não ter infecções, não ter alergias, e vai ser mais inteligente. Inclusive tem pesquisas que mostram que o leite materno é adaptável ao momento da mãe e da criança ali, né? Ele vai se modificando conforme o tempo que essa criança tem de vida e conforme até o horário da amamentação. Até durante uma mamada existe uma diferença quando a criança começa a mamar e depois de algum tempo que ele vai ficando mais consistente, mais nutritivo, porque no começo da mamada ele é meio diluído, então esse leite é bom para matar a sede da criança, por isso que não precisa dar mais nada, não precisa dar água, não precisa dar chá, não precisa dar nada. E durante a própria mamada, no decorrer, ele vai ficando mais consistente, mais gorduroso, que é o que satisfaz a criança. Então, não há nada que substitua o leite materno. É fundamental, durante o pré-natal, ela já tirar suas dúvidas, durante o pré-natal conversar com o obstetra, colocar suas dúvidas, o que ela não sabe, e os obstetras deveriam estar falando com todas as suas gestantes, porque às vezes é pintado um quadro, amamentar é um ato de amor, como se fosse uma coisa maravilhosa, natural sempre para todo mundo. Natural. E a mulher é diferente dos outros, vamos dizer, mamíferos, né? A mulher tem que ser ensinada a amamentar com a técnica correta. Ela não sabe que a criança deve abocanhar a região da areola e do mamilo. Para ela, se pegar o mamilo, está tudo bem. Isso vai machucar, vai ferir, vai provocar fissura, vai provocar muita dor. E a dor é um dos fatores que mais atrapalha a manter o aleitamento. Então, tudo isso, desde o pré-natal, já precisa ser explicado para ela. E no momento que ela tiver alguma dificuldade, ela tem que encontrar apoio. E tem que se envolver a família, tem que envolver o marido nessa história. Ele tem que ser um incentivador ao aleitamento, né? Ela está dando de mamar e ele está se ocupando de outras coisas. Depende dela ter muita confiança nela, que ela é capaz de amamentar, porque isso é cobrado da sociedade, às vezes ela tem medo. Ela fica estressada e o estresse inibe a produção de leite. Então, tudo começa assim desde que ela está grávida. Ela precisa saber que não é esfregando buchinha no mamilo que vai fazer ela conseguir amamentar. Muitas pessoas têm essa dúvida, se tem que fazer alguma preparação. Não tem isso. Não. Né?
Não deve passar produto químico absolutamente nenhum. Não deve esfregar. Não é o fato de esfregar que vai melhorar. Calejar, enfim. Não. Isso é a técnica correta que vai fazer ela não ter problemas, não ter trauma. É a técnica correta. Então é isso que tem que ser ensinado desde o pré-natal. Ela tem que estar sabendo disso. No primeiro dia da semana eu postei uma foto, né, uma lembrança da Clara mamando e pedi para seguidores mandarem algumas dúvidas e eu trouxe essas dúvidas para esclarecer com o doutor. Existem algumas dicas especiais assim para ajudar as mulheres a preparar os seios? Não, já falou que Nem deve. não faz nada. Não mexe. Tá Se ela vai fazer alguma coisa, por exemplo, a higiene da região da areola, do mamilo, no chuveiro é água, é enxaguar. E outra coisa, se vai usar algum creme na mama, não usar na região da areola e nem do mamilo. Sim. Então pode usar um hidratante, até bom ela passar no corpo inteiro, para evitar as estrias da gravidez, mas inclusive nas mamas, mas não passar nem na região da areola nem nos mamilos. Certo. Hoje em dia a gente já sabe que durante a amamentação corre-se o risco de engravidar, mesmo quando a menstruação ainda não desceu. Por quê? Como que isso acontece? Então, como a gente falou, quanto mais a criança suga, mais leite ela produz. Por que ela produz mais leite? Quanto mais a criança suga, mais a mulher produz um hormônio que é responsável pela produção de leite, que se chama prolactina. Essa prolactina vai manter a produção do leite e ela atrapalha muito a ocorrência de ovulação. Então, para que ela engravide, tem que ovular. Então, muitas mulheres, enquanto elas estão praticando aleitamento exclusivo nos 6 primeiros meses e que elas não menstruaram ainda, elas estão protegidas contra uma gravidez, desde que esse aleitamento seja exclusivo mesmo, nas 24 horas por dia, por demanda espontânea, o que é muito difícil acontecer. Daí, em média, dá umas 8 a 10 mamadas por dia. Esses intervalos, muitas vezes, são curtos em determinado horário e pode ser um pouquinho mais longos, a criança pode dormir, etc, etc. Então, o que não deve acontecer é um intervalo maior que 6 horas. Por quê? Se a criança não suga no intervalo grande, aí o que acontece? Baixa a produção de prolactina. Baixando a produção de prolactina, pode eventualmente acontecer que do ponto de vista endócrino da mulher, ela tenha condições de ovular. Tá. E aí acontece uma ovulação, acontece uma gravidez. Por quê? E sem ter tido a menstruação ainda. Sem ter tido a menstruação. Em média, uma mulher que não amamenta, ela costuma voltar a menstruar em 3 meses. A mulher que amamenta, em média, costuma voltar a menstruar em 6, 7 meses. Às vezes demora até 1 ano. Comigo foram 11 meses, geralmente. Então, quanto mais ela amamentar, maior a chance dela não menstruar neste período, mas pode acontecer de menstruar. A primeira ovulação que ela vai ter depois do parto, ela não vai perceber. Só vai perceber ou se ela menstruar ou se ela engravidar. Ou seja, a gravidez vem sem avisar. É diferente do resto da vida dela, que ela menstrua, ela sabe que mais ou menos 2 semanas depois ela está ovulando. Mas agora não. Quando ela está amamentando, não se tem a mínima ideia quando e como vai ocorrer a primeira ovulação. Então, para que tenha uma segurança, para que ela não engravide sem querer, e é muito difícil. Ela tem que estar amamentando exclusivamente no peito, nas 24 horas do dia, e não tem desculpa. Se substituir qualquer uma das mamadas por leite artificial e esse intervalo ficar maior, aí já não vale mais essa regra, essa proteção. A proteção é 98%, a falha não passa de 2%. Por isso que a gente acha que é bom dar mais alguma coisa além da proteção natural do aleitamento. Tá. Então, quando acontece o oposto, que no caso de uma amiga, o filho já tinha mais de 1 ano, ela queria tentar engravidar, não estava conseguindo, tomou remédio, enfim, para induzir a ovulação, ovular, e não foi, e ela esperou o desmame, provavelmente essa prolactina então estava muito alta, estava inibindo essa ovulação. Mas isso é lógico, quer dizer, a orientação, se ela foi orientada para
tentar induzir a ovulação amamentando, faltou um pequeno detalhe, que realmente você não consegue induzir a ovulação de quem está com a prolactina lá em cima. A prolactina bloqueia, não permite que haja ovulação. Então foi por isso que ela teve que esperar acabar de amamentar, que é uma lógica isso daí, porque aí o nível de prolactina fica normal, ela consegue induzir a ovulação normalmente. Outra pergunta. Minha ginecologista indicou o contraceptivo 60 dias após o parto. Existe alguma passagem desse hormônio para o leite? Quais são os hormônios que não oferecem nenhum risco, enfim? Então, habitualmente, apesar de que a gente falou que o aleitamento exclusivo protege por 6 meses, se ela não tiver menstruado ainda, se fizer isso nas 24 horas do dia, habitualmente a gente recomenda que não se ultrapasse 6 semanas do parto sem um método a mais de proteção. O método mais comum... A tal da quarentena mesmo, né? Isso, a famosa quarentena. Tem gente até que por segurança maior recomenda que comece com 1 mês. Tá. Para garantir que quando tiver... Porque é o seguinte, a ovulação pode acontecer, a primeira ovulação, sempre depois de 6 semanas. Antes disso ela não acontece. Que é o tempo que o organismo da mulher demora para se recuperar do ponto de vista de hormonal. Então, ela tem que se proteger para ter uma segurança maior. Então, a maneira mais comum que é praticada é através do anticoncepcional oral, a famosa pílula anticoncepcional. A maioria das pílulas que existem no mercado tem 2 hormônios, estrogênio e progestagênio. Isso é a tal da pílula combinada, que a imensa maioria tem esses 2 hormônios. Neste período de amamentação, principalmente durante o aleitamento exclusivo, ela não deve ingerir o estrogênio, porque esse estrogênio modifica, diminui a quantidade de leite produzido e aquele leite produzido tem uma qualidade alterada. Então, ele é menos e de pior qualidade por causa do estrogênio. Tá. O outro componente é o progestagênio. Então, a pílula que deve ser tomada nesse período é a pílula que contém só progesterona, que ela vai tomar de maneira contínua, não vai interromper, diferente da pílula comum, que ela toma um período, para, depois de uma semana, não, essa ela toma direto. Essa progesterona não tem problema nenhum ir para o leite, não traz problema nenhum, a quantidade é muito reduzida, não interfere na qualidade do leite, na quantidade, e nem faz mal nenhum para a criança. Tá. Então, é o que a gente recomenda de reforço, caso ela vá tomar uma pílula anticoncepcional. E no caso dessa pílula de uso contínuo, se ela está menstruando, tendo algum escape, significa que ela não está sendo eficaz ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem oscilações hormonais, ela tomando essa pílula de progesterona continuamente, pode acontecer, porque ao mesmo tempo ela está amamentando. Então tem outros fenômenos hormonais acontecendo, que pode acontecer um escape de sangue. Isso não quer dizer que houve um escape, que ela ovulou. Tá. Essas pílulas à base de progesterona, existe uma que é chamada de mini pílula, que a dose é mínima. Essas pílulas não inibem a ovulação, elas alteram o ambiente materno. Então, elas não são tão eficientes quanto outras que têm uma dosagem maior de progesterona e que também inibe a ovulação, e que a eficiência dela é muito semelhante à da pílula combinada. Tá. Então, mesmo que haja um escape, mesmo que haja um pequeno sangramento, ela continua protegida. Que bom. Eu acho que o doutor já respondeu essa, se a produção de leite pode ser afetada pelo uso da pílula, é só se for com estrogênio. Isso. Com progesterona, com progesterona não tem problema não tem redução. A amamentação de um filho durante a gravidez de um segundo é contraindicada em que situação? Então, isso é uma pergunta hoje bastante frequente. Então, o que acontece? A mulher está amamentando, por exemplo, já faz 1 ano que ela está amamentando e por acaso ela engravida. A pergunta é essa, tem que parar de amamentar ou não? Na maioria dos casos não tem que parar de amamentar, continua amamentando, porque todo mundo fala, mas vai sugar, além da prolactina, vai ser aumentada a quantidade de ocitocina também, que é um outro hormônio que é liberado pela hipófise da mãe. A finalidade da ocitocina é provocar contração em determinada musculatura. No caso, é uma musculatura que tem no alvéolo mamário que vai facilitar a saída do leite. A prolactina ajuda a produção
A ocitocina ajuda na saída, na ejeção do leite, além da sucção da criança. Então tem gente que fica preocupada, nossa, para de amamentar porque vai perder a gravidez, porque vai produzir muita ocitocina, esse útero vai contrair e vai acabar perdendo a gravidez. É bobagem. O nível de ocitocina que ela vai produzir não é suficiente para provocar essas contrações no útero. Casos excepcionais, excepcionalíssimos, para ser analisado individualmente, é que poderia haver uma recomendação de suspender a amamentação. Mas eu vou lhe dizer, 99,99% das vezes ela pode continuar amamentando normalmente, mesmo estando grávida. Tá. E aí vem uma outra pergunta que eu vou lhe responder, mesmo você não tendo feito. Vamos lá. Tem um negócio que falam muito hoje que se chama amamentação em tandem. Não sei se você já ouviu falar essa expressão tandem, que na realidade é um pouco diferente. Quer dizer, ela dá à luz, vai amamentar a criança, o irmão mais velho, a irmã mais velha fala que quer amamentar. E tem um monte de gente que coloca um monte de dificuldade, empecilho, não tem problema nenhum, dá de mamar para os dois, não tem problema nenhum. A única coisa que ela tem que lembrar é que esse que acabou de nascer, o leite dela é o único alimento, o outro não, para o outro é alguma coisa a mais. Então, ela tem que priorizar quem nasceu. Então, fala amamentação em tandem, quer dizer, amamentar dois ao mesmo tempo. Né? Não tem problema nenhum, não é para ter preconceito nenhum, porque às vezes o irmão mais velho tem 4, 5, 7, não importa a idade dele. Ele quer mamar, a mãe está de acordo, tudo bem, pode dar para os dois, para o mais novinho e para o mais velho. Aí. Tá certo, obrigada, doutor. Nada. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente tenta resolver, tirar as dúvidas com o Dr. Coríntio. Muito obrigada pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Foi um prazer enorme. Obrigada. A Libs me convidou para trazer esse assunto para vocês, essa pauta, para a gente conversar sobre a amamentação, sobre o aleitamento materno. Eles têm também um aplicativo que você baixa grátis, tanto no Google Play como na App Store, que tem controle de mamadas, tem várias dúvidas esclarecidas, tem uma busca por bancos de leite humano no Brasil e tem muitas informações que podem ajudar nessa fase. Tem também lista de compras, tudo que você precisar para o seu bebê nesse começo, você consegue, com a ajuda do aplicativo, se organizar e ter mais tranquilidade, né? Então, se quiserem baixar grátis, eu vou deixar o link aqui no box de informações, tá bom? O aplicativo chama Diário da Amamentação. Um beijo e até já!